Meus amigos do História Santos Debate, eu vou levantar uma polêmica aqui para vocês. E se vocês pegassem a relação dos jogadores que vão para o jogo, escolhidos pelo Kleber Xavier, e nela vissem Gabriel Veron, cara que chegou atrasado em treinos e num deles de maneira alterada, que faltou no treino antes da viagem para Porto Alegre, um cara que já teve oportunidade no Cruzeiro com o Pedro Martins e também deu problema, um cara que não se firma em lugar nenhum desde que saiu do Palmeiras, tem apenas 22 anos, né? Que foi só multadinho e o Pedro Martins botou ele para treinar novamente. E se ele aparecer na relação dos caras que vão pro jogo? Aí eu fico aqui imaginando, pô, se eu sou o Matheus Xavier, se eu sou o Luca Meireles, se eu sou Rian, se eu sou esses caras, pô, eu ia abrir o bico, numa boa. Eu ia reclamar. Vamos levantar esse debate aqui porque a informação é que ele será relacionado. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, compartilha para os amigos para saber a opinião deles sobre o Gabriel Veron. Ficou de bom tamanho? Uma multinha só porque ele chegou meio blá, porque ele faltou, ato de indisciplina, não tem rescisão de lateral. O Gabriel Veron é um cara que vai acrescentar para o Santos, é um cara que você viu 2 vezes como titular, foi bem, quando ele entrou ele, pô, foi bacana, foi legal, ajudou, pode ajudar, hein? Comenta aqui embaixo, vamos levantar esse debate, porque assim, eu acho que vai ser o maior tapa na cara do torcedor do Santos, o Gabriel Veron aparecer no banco de reservas contra o Ceará, num jogo onde teremos 38 mil torcedores, na capital, como sempre o torcedor do Santos quis, no Allianz Parque. Olha que é difícil, vai ter que pagar, né? Vai ter o Neymar lá presente no jogo e tudo mais. E aí você vê o Gabriel Veron no banco, como opção pro ataque. Porra, cara, e aí você não vê o Matheus Xavier, mas jogou pelo Sub-20. Aí você não vê o Robinho Júnior, mas jogou pelo Sub-20. Aí você não vê o Luca Meireles, mas jogou pelo Sub-20. Foda-se. Tem que levar esses moleques que estão pedindo passagem. Esses moleques têm que ir pro banco de reserva, tem que esquecer Gabriel Veron. Vocês têm que punir o Pedro Martins, que não colocou uma multa de rescisão unilateral por indisciplina de um jogador que tem no currículo muitas e muitas indisciplinas. E o próprio Pedro Martins sabe disso porque foi quem trouxe ele pro Cruzeiro lá atrás. Ele não ficou no Cruzeiro por quê? É inegável que todo mundo fala que no Palmeiras ele começou, cara, arrebentando, arrepiando, como uma grande promessa. Mas ele tem 22 anos e não tem cabeça. E o Santos não precisa ter o Gabriel Veron no banco em detrimento de jogadores da base que estão pedindo passagem. Isso é um absurdo. Isso é uma puta babaquice levar o Gabriel Veron. Manter o Gabriel Veron no elenco é uma baita babaquice. Pô, se ele calar minha boca, cara, eu vou chegar aqui e falar assim, pô, calou minha boca, pô, o cara... Mas não rende nada. Vocês já viram, profissionalmente falando, o tamanho do bagageiro dele? Ele parece um sedã, porra. Não corre, não marca, não ataca, não acerta um passe, não dá uma assistência, não faz porra nenhuma. E a gente é obrigado a ficar com o Gabriel Veron no banco, tirando o lugar de moleques, de meninos pedindo passagem. Gente, vamos parar com isso. Aonde a gente vai chegar? Você vai continuar pedindo a permanência do Pedro Martins, que tem gerência, na verdade, que tem voz ativa para escolher quem vai treinar, quem não vai treinar, para falar que para punir com um ato de indisciplina que merecia sim uma rescisão de contrato, porque o Santos não é a casa da mãe Joana. E por muito pouco o Lucas Pires, Natan, todos eles foram embora, que foram pegos numa situação terrível que o Santos tinha na balada em São Paulo. Todos eles, foram embora. E olha que o Lucas Pires é um jogador talentoso, hein? Natan nem digo, tá no Internacional de Porto Alegre. E agora vamos passar a mãozinha na cabeça do Veron? Não tem uma cláusula no contrato dele pra mandar ele pro Porto? E eu também fiquei sabendo, e a informação de que ele vai ser relacionado é do Wagner Frederico, do companheiro Wagner Frederico, que eu seja justo, tá? Vamos aguardar, amanhã deve ser a relação dos jogadores que viajaram para São Paulo. Uma outra informação também dada pelo Diário do Peixe, cara, que me causa... Eu não vou falar espanto, mas assim, cara... que eu não aceito é de que o jurídico do Santos estava calculando já a multa rescisória do Pedro Martins, que ele seria realmente demitido e que um pedido de um conselheiro do Santos
ao presidente teria barrado a demissão do Pedro Martins. Gente, o Pedro Martins não está acrescentando porra nenhuma ao Santos. Olha o que ele acrescenta. Veron, chega no treino. Veron, falta no treino. Estava relacionado para o jogo. Veron é multado. Veron é reintegrado por esse CEO, que tem que ser executivo de futebol também, e não conseguia contratar um técnico. Quem contratou foi a diretoria. O Kleber Xavier não é obra do Pedro Martins. A comissão técnica do Tite não é obra do Pedro Martins. Ele mesmo deixou escapar. O Pedro Martins não foi para a coletiva de apresentação do Zé Rafael, que graças a Deus vai estar no banco de reservas nesta segunda. Por que será que ele não foi? Tá com medo? Porque ele já sabia que seria mandado embora e aí fez seus apelos. Todos nós sabemos que é uma troca de favores a contratação do Pedro Martins. Todos nós sabemos, antecipação de receitas de um órgão que cuida do futebol, né? Um paulista, um nacional, eu acho que é paulista, e aí contrata o cara que veio do Botafogo com a pecha de campeão da Libertadores, campeão brasileiro, que o cara que ia mudar o mundo, o cara que ia mudar a gestão do Santos, o cara que atacou a instituição, um cara que fez tudo, e é o cara que prejudica o Santos, até mesmo sem querer, tá? Prejudica o Santos, porque a presença do Veron em detrimento de outros moleques da base é prejudicar o Santos, é prejudicar muito o Santos. O Kleber Xavier vai pro terceiro jogo dele, né? Terceiro jogo dele, talvez caia a ficha um pouquinho mais pra frente. Mas isso não pode funcionar, o Santos não pode funcionar assim. É por isso que os pedidos de SAF crescem mais ainda, ganham força nos corredores do Santos, entre o associado, entre os conselheiros, por causa dessas, como que eu posso definir? Dessas badernas internas. Quem ataca o Santos, quem fala mal da própria empresa, tem uma baita de uma moral. Puxa, você falta, multa aí, mas tá ali, ó, tô ali, tem o meu lugar, né? Eu fiquei imaginando se fosse o Neymar, que todo mundo fala, e o cara tá 13, 14 horas lá dentro, né? Do que não falariam. Cara, vai me desculpar, o Santos precisa de gente que acrescente na vida do Santos, não que não acrescente. Atacou a instituição, falou que o Santos ia morrer pelo saudosismo, falou que está fazendo choque de gestão e na verdade não está. A maior prova disso é Gabriel Veron relacionado para o jogo contra o Ceará. Não pode nem mais treinar com o restante do elenco, não poderia nem ser reintegrado, tem que servir de exemplo. Mas o CEO do clube manja tudo, né? Servia cafezinho pro texto, né não? Tem moral ali com o outro ali, mas não tem com todo mundo não. Você ainda está aí, Pedro Martins. Ainda. Lembre-se dessa palavra, ainda. Valeu.